Quando a velhice chega, os papéis geralmente se invertem. Os filhos começam a tomar conta dos pais e principalmente resolver todo tipo de problema que surge, justamente para que eles se preocupem o mínimo possível e possam desfrutar daquilo que eles construíram com anos de trabalho. E quando a gente fala em cuidar, envolve finanças também. Planejamento financeiro, a organização e como esse dinheiro do seu velhinho vai se multiplicar. Vai ser o assunto desse vídeo. Vou mostrar para você como fazer e o que fazer para que seu pai e sua mãe tenham aquela aposentadoria top. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Elias e no vídeo de hoje a gente vai conversar exatamente como você pode ser o responsável pela aposentadoria dos seus pais. Eu vou mostrar para você por onde começar, o que você precisa fazer para garantir para ele uma aposentadoria digna e justa. Esse é o tipo de assunto que vai bater na porta da grande maioria dos brasileiros. Quem tem pai e mãe sabe muito bem que vai chegar um determinado momento em que os filhos vão ter que entrar em ação para administrar tudo, principalmente quando chegar aquele momento em que seus pais não vão conseguir fazer atividades simples, como ir no mercado, ir numa farmácia, sem precisar de ajuda. E essa preocupação só aumenta na parte dos filhos quando a gente analisa como é que está o panorama do INSS. A gente está vendo a expectativa de vida aumentar no país, a população idosa está crescendo, a população jovem está diminuindo e o INSS mostra para a gente que não tem condição de aposentar seu ninguém. E a gente esperar que o nosso pai, que a nossa mãe vá depender disso e conseguir se sustentar, fica complicado. E é nesse sentido que o primeiro passo sempre vai ser o diálogo. Mas não pense que essa conversa sobre dinheiro e sobre a organização do futuro dos seus pais só vai se iniciar quando ele já estiver aposentado, não. Pelo contrário, tem que ser o mais antes possível. Não é uma conversa forçando a barra ou querendo se intrometer. Pelo contrário, querer ajudar. Isso é algo leve. Conversar sobre as dificuldades financeiras do momento, entender quais são as necessidades que teu pai está tendo, conversar e ao mesmo tempo mostrar aquilo que tu faz com o teu dinheiro para conscientizar e mostrar para ele que é necessário se mexer e não depender somente do INSS, porque no futuro fica complicado dar conta de muitas despesas que surgem exatamente no período da velhice. E é óbvio que não é uma conversa fácil de se ter. Tem muitas famílias em que os pais não conversam com dinheiro com seus filhos, mas mesmo assim os filhos, uma vez prestando atenção sobre a educação financeira, têm que levar isso para os seus pais para que eles comecem a conscientizar e mudar os hábitos. Pega papel e caneta, presta muita atenção, que eu vou mostrar para você o que é que você precisa fazer para que esse processo de transição seja o mais confortável possível e ao mesmo tempo para você conseguir fazer seu pai se aposentar de forma digna. Mas antes, deixa eu pedir aquele favor, deixa o like aí embaixo para ajudar a gente. E se você quer aprender sobre finanças e investimentos toda semana, o canal é esse, então se inscreve e ativa as notificações. A primeira coisa que você tem que fazer é conversar sobre custo de vida. Esse é o papo que você vai iniciar. E sempre utilizando as suas finanças como um espelho. O que é que você vai fazer aqui? Você vai conversar sobre como é o custo de vida dos seus pais, qual é aquela despesa que dá mais dor de cabeça, se ele tem dificuldade de administrar o cartão, mostra para ele como você organiza os seus gastos, mostra para ele que tudo que a gente vai gastar do nosso dinheiro precisa ter uma justificativa e é possível você classificar os gastos quanto à importância. A ideia aqui é você começar a plantar uma semente. E é por isso que esse diálogo tem que acontecer antes das vésperas da aposentadoria dele, para que ele comece a gerar novos hábitos, ter interesse de fazer aquilo, principalmente quando ele vê você administrando o seu dinheiro e começar a comparar você antes de fazer isso e você depois. Isso vai levar ele a ter uma curiosidade maior e conseguir querer entender mais desse processo e querer tomar conta do dinheiro dele de uma forma melhor. Lembre-se que aqui você não está tomando conta de nada. Você está mostrando para ele o que fazer para que ele inicie automaticamente esse processo. Segundo ponto é conversar com os outros familiares, dividir tarefas. Se você não é filho único, você tem a missão de convocar os seus irmãos para que nesse determinado momento todos possam se ajudar. Uma vez entendendo como é o custo de vida do teu pai e da tua mãe, cabe a você e seus irmãos começar a dividir as tarefas para que eles fiquem cientes do que fazer quando aquele momento chegar, que é exatamente quando seus pais não conseguirem resolver as coisas. Como é que funciona aqui? Ao irmão que tem mais condição financeira, ele assume as despesas essenciais. E quando eu falo em assumir, é direto ou indiretamente. Se seu pai tem condição de lidar com isso, é administrando o recurso dele. Se ele não tem, cabe a esse filho também entrar junto para ajudar. Esse camarada vai resolver todos os problemas inerentes à despesa fixa, vai pagar todas as contas, vai ter um controle muito apurado em relação a isso. Vai comprar remédio, vai pagar conta de água, de luz, administrar isso. A outro filho, você vai designar a parte de despesa não essencial.
onde ele vai dar aquela assistência direta. Geralmente é aquela situação em que quebra alguma coisa dentro de casa. É esse filho que tem que chegar junto, tem que resolver aquela situação da melhor forma, com menor custo-benefício. Geralmente quem cuida dessa parte acaba estando mais presente para resolver coisas mais simples que não precisa efetuar nenhum tipo de gasto. Qual é a ideia aqui? Quanto mais as tarefas forem divididas, vai ser mais fácil conduzir o processo de administração dos recursos dos seus pais. O terceiro ponto é a redução de custos. Veja, o período da velhice é um período muito delicado, onde geralmente os idosos acabam tendo mais necessidade de recursos. E é contraditório quando a gente observa a aposentadoria, né? O cara ganha menos do que contribuía quando trabalhava e tem que sustentar uma vida mais cara. Por quê? O idoso compra mais remédio, ele tem necessidades básicas mais específicas, uma alimentação diferente, uma assistência médica diferente. O que é que acontece aqui? A partir do momento em que seu pai se conscientiza antes sobre a importância de cuidar das finanças, ou mesmo que você já esteja tomando conta disso, é inevitável você identificar, ou ele identificar, coisas que possam ser cortadas, despesas fúteis que vão existir ali, que sugavam o dinheiro deles, sem que eles percebessem. E esse é o processo de varredura mesmo, de procurar encontrar aquela coisa que estava sendo gasta de forma desnecessária para ser eliminada. E a justificativa que você pode utilizar para conscientizar seu pai sobre isso é exatamente sobre as necessidades que ele está tendo agora depois de velho. Ele vai perceber que é mais importante ele dar preferência para a medicação do que ele está gastando de repente com coisa fútil que ele gastava quando era mais jovem. Esse é o processo, essa é a linha de raciocínio. Outro ponto importante é libere o lazer. Se seu pai já está aposentado e você já está tomando conta de todos os recursos, não deixe ele desamparado de nenhum dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro é dele. É ele que dá a decisão final. E se você está tomando conta de todos esses recursos, você sabe que seu pai tem gostos específicos. Antes de você assumir, você analisou o custo de vida dele e percebeu quanto ele gastava com o seu lazer. Dê esse dinheiro para ele, meu querido. Deixa o velhinho torrar essa grana com o que ele gosta. Já se você está do outro lado, só conscientizando, o papel que você tem que fazer aqui é orientar para que ele tenha cuidado naquilo que ele está usando. Mas o lazer precisa ser considerado, afinal de contas, um bom planejamento financeiro. Ele não só se divide em despesa essencial e não essencial, o lazer é fundamental. E essa etapa da vida dos seus pais é a etapa em que ele tem que aproveitar o máximo possível enquanto ele tem saúde para isso. Um outro ponto importante é analisar cada caso de forma isolada. Existem famílias em que a participação dos filhos vai ser puramente educativa, mas existem outras famílias em que a participação dos filhos vai ser diretamente na parte financeira. Existem famílias que não têm condição de lidar com a velhice e cabe aos filhos não só orientar e administrar, mas chegar junto e contribuir. Independente qual seja o caso, é muito importante que seja analisado de forma separada para que você consiga dar a melhor assistência para ele. Mas, se você está sobre essa circunstância, qual é a ideia aqui? A distribuição da contribuição para arcar com as despesas vai ser em função do que cada irmão recebe. O irmão que recebe mais e que provavelmente contribui mais é aquele que vai ter uma responsabilidade diferente daquele que contribui menos. Esse que contribui menos tem que de repente estar mais presente, te levar no médico, levar para comprar os remédios, levar para fazer a feira, para que a gente consiga contrabalancear a importância e a contribuição de cada um nesse processo de gerenciamento. Então, analise cada caso de forma independente, mas tudo se baseia primeiramente na educação financeira para que eles entendam a forma correta de gerenciar o dinheiro. Esse é o momento de você fazer aquela pergunta: Elias, pelo amor de Deus, como é que eu faço para que meu pai realmente tenha uma aposentadoria boa? O que é que eu tenho que fazer? Só contribuir educando financeiramente? Não, você vai construir a aposentadoria para ele, você vai conduzir ele a construir essa aposentadoria. A melhor forma de você fazer isso é conscientizando e mostrando a realidade do INSS. Com certeza ele vai ter algum amigo aposentado e ele vê na prática que o que esse cara recebe é insuficiente para sustentar ele. E esse camarada, esse amigo do teu pai, com certeza vai estar trabalhando para aumentar a renda. Essa vai ser a justificativa para que você consiga provar para ele que alguma coisa tem que ser feita e que não necessariamente tem que ser ele trabalhando mais. Como você vai fazer isso? Mostrando os seus investimentos. Da mesma forma que tu mostrou como tu organizava as tuas finanças, tu vai mostrar para ele como é que tu faz para ter o dinheiro multiplicar. Mostrar para ele que a poupança não é tudo, que existe muito investimento eficiente. Ensinar um pouco sobre risco, sobre liquidez, sobre como o dinheiro multiplica, para que ele consiga ver e entender que o que ele faz agora contribui para o futuro dele. Um outro ponto importante que você tem que conscientizar e mostrar para ele é a reserva de emergência. Não só o conceito, mas na prática como tem que funcionar. E novamente você vai mostrar a sua reserva e como você chegou naquele determinado valor
e por que tem que existir aquele valor. No caso dos idosos, de pessoas que estão se aposentando, esse valor tem que ser de 6 a 12 meses das despesas fixas que eles possuem para se sustentar. Então, se um casal de idosos tem uma despesa fixa de R$ 4.000, eles têm que ter no mínimo 24 mil ou 48 mil reais como reserva de emergência, uma vez que durante esse período da velhice eles sempre vão ter mais surpresas do que as demais pessoas e essas surpresas custam caro na idade deles, tá? Vamos para um exemplo muito simples. Imagine que seu pai, ele tem um patrimônio geral de 150 mil, contando com casa, sei lá, carro, tudo que ele tem. Eles não vão se desprender de todo esse valor, mas vamos supor que eles se desprendam de 50 mil reais. Imagine também que essa mesma família já tem uma reserva de emergência, tá? E que eles estão decididos a construir uma aposentadoria em função desse dinheiro. O que é que vai acontecer? Você agora vai chamar seu pai, senta aí com ele de lado do computador e você vai mostrar esse site aí, essa calculadora de renda fixa do Valor Invest. Colocando esses 50 mil do exemplo e aplicando R$ 500 todos os meses ao longo de 10 anos, imaginando que dentro desse período a Selic vai estar em torno de 10,5%, o que é que vai acontecer? Ao digitar os valores, você vai ver que o CDB consegue gerar um rendimento de R$ 217.544 líquido. E se fosse na poupança, seria apenas R$ 184.246. Percebe que dá para ver muitas opções. Isso é uma forma de você mostrar para ele como é que funcionam os investimentos e fica claro aí de que ter esse valor em caixa faz a diferença. E eu vou explicar. Depois de ter 200 mil na conta, considerando um rendimento aqui de 0,7 ao mês, meu querido, esses 200 mil vão gerar uma renda passiva de em torno de R$ 1.500. Imagine seu pai ter R$ 1.500 todos os meses sem ele precisar trabalhar mais pelo simples fato daquele recurso estar trabalhando para ele. Com toda certeza ele vai se animar e essa é a linha de raciocínio. Encarar os investimentos como uma grande oportunidade. Ah, Elias, mas o meu pai não tem condição de fazer isso. Então você vai ter que ajudar. Se seu pai só consegue 100, 150, junta os irmãos aí, vamos começar a investir para construir a aposentadoria de pai e maninha, porque eles merecem. É essa hora que você vai unir força para conseguir fazer os investimentos, gerar a aposentadoria dos seus pais. Mas se você percebeu aí, o tempo é tão valioso quanto os juros que multiplicam o dinheiro. Isso significa, meu querido, que o quanto antes o investimento é feito, mais rápido o dinheiro cresce, mais essa curva exponencial cresce. Então, se você está assistindo um vídeo aí do outro lado e tem um pai jovem, você está na melhor circunstância para que ele consiga construir uma aposentadoria. Imagine o mesmo exemplo de antes, mas com um pai que tem 20 anos investindo. O que é que ia acontecer? Eu vou mostrar para tu. Daria nada mais, nada menos que R$ 738.196 bruto ou simplesmente R$ 652.967,10 centavos. E ter esse valor trabalhando para você na mesma taxa mensal vai gerar uma aposentadoria de R$ 4.570 por mês, caindo livre, líquido, livre de imposto na conta do teu pai e da tua mãe, para que eles consigam ter uma aposentadoria melhor. Deu para entender, né? Deu para você ver que o caminho para construir a aposentadoria para o seu pai é a educação financeira e é os investimentos. Então evite a frustração dos seus pais, evite com que eles sofram com a aposentadoria convencional. Comece a fazer a diferença na vida deles, não só com a questão de educação financeira, mas mostrando para ele a importância de investir. Se você fizer isso hoje, você pode garantir que o futuro deles seja muito melhor. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar outros de sugestão. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!